hoje eu quero encerrar justamente a série de Tessalonicenses sobre o último aspecto que as duas cartas vão falar. Eu quero falar hoje sobre a escatologia de Paulo, ou como alguns falam, o Apocalipse de Paulo. E vai ser a palavra definitiva para nós como igreja. A posição oficial da igreja vai ser a posição de Paulo, porque é a posição da Bíblia. Ok? Então, o que quer dizer? Hoje nós vamos resolver o problema se a igreja passa ou não passa e o que nós vamos crer. É isso. O que isso quer dizer? Que quem pensar contrário vai ser considerado um erro teológico. Não heresia, um erro teológico. O que isso quer dizer? Sendo um aspecto que é relevante para a vida, mas não é relevante para a salvação, quando a volta de Cristo vai acontecer, se alguém pensar diferente, é claro que um dos dois está errado. Se nós considerarmos o pensamento nosso certo, então o outro está errado. Esse é o conceito. Ok? Então isso quer dizer que nós temos que ser bem criteriosos na hora de ouvir. Por quê? Porque nós temos um problema, muitas vezes, de querer ouvir aquilo que nos convém ou aquilo que é o que mais ouvimos, mas nem sempre o que mais ouvimos quer dizer que está certo. Então vamos lá. Nós vamos ter que partir de 2 de Tessalonicenses para depois ir para 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque 2 de Tessalonicenses vai corrigir um problema gerado na primeira carta. Lembrem que na primeira carta, Paulo fala da volta de Cristo como uma esperança por aqueles que dormiram. Lembram? Então, Paulo vai falar da volta de Cristo como a volta da esperança. Cristo retorna e aqueles que estão mortos ressuscitarão, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Isso será o segundo aspecto. Mas por que eu falo disso agora? Porque Paulo vai tentar corrigir um problema que a igreja parece que entrou naquilo que podemos dizer que é uma iminência iminente. Quer dizer, a volta de Cristo acontecerá agora, então vamos parar de fazer tudo, porque Cristo está voltando. E esse foi um dos problemas que Paulo também resolve na segunda carta, quando fala de que muitas pessoas também estavam encostadas por causa disso. Pessoas que não queriam fazer nada, porque como Cristo está voltando agora, então nada para fazer. Quem tem mais tempo no Evangelho, quem é mais, não vou falar mais velho, mais experiente, vai pegar justamente o momento em que era difícil para um cristão ir para a universidade. Por quê? Porque Cristo estava voltando. Então, para que ir na universidade? Cristo estava voltando. Então, para que fazer tal coisa? Para que sonhar a longo prazo se Cristo está voltando? Isso trouxe, inclusive, para a igreja um problema do escapismo. A igreja se acostumou a ter uma ideia de escape. Se alguma coisa acontecia, a primeira coisa que as pessoas falavam era: volta logo, Jesus, porque a gente não aguenta mais. Isso, até certo ponto, é desonesto com aqueles que são perseguidos pela fé. Porque nós, como falaria alguém, por uma pequena dor de unha, a gente já quer a volta de Cristo. Imagine só aqueles que estão sendo perseguidos. Então, assim, se cria na cabeça das pessoas uma ideia escapista. Além do mais, tem aqueles que sonham, tem aqueles que têm visões, aqueles que falam que Deus falou, e tem um monte de coisa. E tem os dispensacionalistas, que começou no final do século XIX, no final do século XVIII, século XIX, isso trouxe como resultado que a maioria da igreja é pré-tribulacionista. Mas nem sempre foi assim. Hoje, a maioria das pessoas creem que Cristo vai voltar antes da grande tribulação. Por quê? Principalmente pelo movimento dispensacionalista. E por isso, quando se fala da grande tribulação, ela é complexa. E o milênio é mais complexo ainda. Porque tem quem sobe, tem quem fica, tem quem morre antes, tem quem morre depois. Há 2, 3 ressurreições. Na verdade, são 3, 4 ressurreições, dependendo do caso. Tem pessoas que vão para o céu, participam das bodas do Cordeiro. Tem quem fica e não participa das bodas do Cordeiro.
Então são crentes, como dizia assim, de segunda categoria. Tem quem morre no milênio e não vai para o céu, e a gente não sabe como catalogar eles. Então tem 3 categorias de crentes. O crente que subiu antes da grande tribulação e participou das bodas do Cordeiro. O cristão que faleceu na grande tribulação e não participou nas bodas do Cordeiro. E tem aquele que está no milênio, que morre no milênio e nem sequer... Como é que fica tudo isso, né? Mas é o que a maioria das pessoas creem. Por quê? Porque não pensam nos detalhes. E a Bíblia é simples. E Paulo vai trabalhar isso. O que Paulo vai dizer? Capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Primeira questão, Paulo deseja que a igreja fique calma sobre esse aspecto. E nós temos cristãos que de qualquer coisa que acontece no mundo, botam um vídeo no YouTube para falar que Cristo está voltando. Mas essas pessoas deveriam ler esses primeiros versos. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Mas, gente, não pode acontecer alguma coisinha no mundo, porque já as pessoas estão caçando o texto bíblico para justificar a teoria de conspiração que nasceu na cabeça deles. Se você botasse qualquer rede social, questões sobre os últimos dias, principalmente nos últimos 2 anos, nós vamos ficar com um surto psicótico, todos vamos acabar indo para o psiquiatra, tomando remédio, porque a gente não consegue suportar mais. E eu não estou brincando. Tem pessoas que se angustiam com força por causa da volta de Cristo, uma coisa que para nós jamais deveria acontecer. Tem pessoas que sofrem por causa da volta de Cristo, uma coisa que jamais deveria acontecer conosco. É o evento mais desejado pela igreja. Como que isso vai trazer em nós angústia, estresse e surto? Nós temos um problema seríssimo. Por quê? Porque nós andamos ouvindo qualquer coisa menos a palavra do Senhor. O que a Bíblia vai dizer? Nós temos em Mateus 24 o que Jesus falou que seriam as dores do parto. As contrações da mulher quando vai dar à luz, mas não é o fim. E nós focamos naquilo, quando na verdade nós deveríamos focar aqui, neste texto que vem agora no verso 3. Porque ele fala, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá. O que Paulo está falando? Sobre o quê? A volta de Cristo e da nossa reunião com Ele. E tem pessoas que separam os 2 eventos, mas para Paulo é um evento só. Por causa de 1 Tessalonicenses. Isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? E a segunda condição? Aí eu pergunto, se como condições para a volta de Cristo tem que aparecer a apostasia e a revelação do homem de pecado, e como a revelação do homem de pecado vem a perseguição à igreja e a grande tribulação, como é que alguém vai pensar e justificar que Cristo vem antes? Se antes da volta de Cristo vem a apostasia e a aparição do homem de pecado? Sabe por quê? Porque nós não queremos sofrer. O que nós queremos é viver do jeito que estamos e morrer do jeito que estamos e tranquilamente partir do mundo para que o mundo então sofra com o anticristo. Mas aí vem a questão, o anticristo vem para quê então? Se o anticristo não vem para lutar contra a igreja, ele vem para quê? O dispensacionalista vai dizer para enganar Israel, mas não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia mostra.
A Bíblia vai mostrar justamente que o anticristo, ele vai lutar contra a igreja, e por isso que ele é anticristo, ele não é anti-Israel. A apostasia são os lobos internos e externos, aqueles que vão enganar através do ensino. Cada apóstata, cada falso profeta é o profeta que prepara o caminho para o anticristo. E nós veremos isso quando vamos estudar as cartas de João, que é o que vem agora. A partir da semana que vem, vamos estudar as cartas de João. Então você vai ver como, no estudo de João, João vai falar que cada falso profeta é um anticristo. Como um preparo do caminho para o anticristo que virá. Isso faz sentido, porque se nós vamos para o Antigo Testamento, todo profeta do Senhor fez o quê? Preparou o caminho para a chegada do Messias, a chegada de Cristo. Os falsos profetas estão fazendo a mesma coisa. Eles estão preparando o caminho para a chegada do anticristo. Então, toda vez que você vê um falso profeta, um falso mestre, um herege ensinando, é o caminho sendo preparado para a chegada do anticristo. E aí é quando você vê aqueles que seguem as heresias, são eles os que vão seguir o anticristo. Esse é o ponto que João vai mostrar na sua carta. E por isso que propositalmente eu coloquei João depois de Tessalonicenses, por causa dessa sequência de tema. Mas este aspecto não é tão focado nas cartas de Tessalônica. Paulo não toca a questão da apostasia. Em primeiro lugar, porque é uma igreja que é nova. E em segundo lugar, porque não era o problema da igreja. O problema da igreja era a perseguição. Se você lembra da primeira carta, principalmente a primeira carta, Paulo fala muito sobre isso. Então, o foco é a perseguição, e por isso que Paulo foca no anticristo. Por causa da realidade que a igreja estava vivendo. Uma realidade de perseguição. Como ele vai começar? Ele começa e chama ele homem de pecado, filho da perdição, e ali ele começa a trabalhar justamente nesse aspecto do anticristo. Veja, a partir do verso 4, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como? Se não é para a igreja, por que ele faz isso? Se toda a igreja está com Cristo nas bodas do Cordeiro, por que o anticristo vai fazer isso na grande tribulação para enganar quem? Para perseguir quem? Não faz sentido. E por isso Paulo vai dizer, não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco, e agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo. E esse que o detém, eu expliquei isso nas mensagens de Tessalonicenses, é o próprio Deus. Deus detém. No tempo certo ele se manifestará. Eu expliquei isso nas pregações anteriores. E Paulo vai mostrar que o que vem antes é o mistério da iniquidade. E isso é apostasia. O mistério de impiedade que já está atuando. E quando seja tirado do caminho aquilo que detém, que não é o Espírito Santo, é o próprio Deus que contém a maldade do mundo, como fala Romanos capítulo 1. Quando Deus abrir as comportas da impiedade e o mundo então vir no avesso, você pensa que o mundo está ruim? Espera mais um pouco. A coisa vai piorar. Nós ainda nem chegamos aos níveis do Império Romano. Mas a tendência vai ser piorar. E nesse momento, o ímpio será revelado. Estou no verso 8. A quem o Senhor vai fazer o quê? Verso 8. O que é o que o Senhor vai fazer com esse ímpio? Matará com o sopro da sua boca. Não lembra Apocalipse 19? Não lembra? Lembra? Você está assustado, né? Porque sabe que vai passar na grande tribulação. Está assustado agora. Assustou, né? Fique calmo, gente.
Nós não somos melhores do que os cristãos que são perseguidos ao longo do mundo. Que são, nem do passado, do presente, que são perseguidos hoje. Nós não somos melhores. Porque eles sim são perseguidos e nós não. Nós temos medo de algo que outros irmãos, no nosso contexto, agora estão sofrendo. E há uma espécie de proteção, como que isso acontece lá e aqui não. Quem garante que nós viveremos sempre em paz? Quem garante? Se a tendência no Brasil é tornar o ambiente mais hostil. Fale de Cristo, você vai ver. Fale de Cristo, como a Bíblia fala, a pessoa de fora. E você vai ser hostilizado. Fale. Se nós falarmos do jeito que eles querem ouvir, você é aceito. Portas abertas. Você é o cara. Quando você fala de Cristo do jeito que a Bíblia fala, as portas são fechadas, você é hostilizado. Hoje, no Brasil, você não é morto, você não é preso, mas você pode ser processado. Pode. Já aconteceu. Já acontece. Só por fazer culto devocional numa escola, os alunos reunidos para fazer algo tranquilo, no momento do intervalo, de se reunir, ler a Bíblia e orar, deu problema, entrou o Ministério Público Federal. Isso é o quê? Opressão. É opressão. Brasil. Não estou falando de outro país. Brasil. O nosso Brasil. Então, assim, a corda está se esticando, o cerco está vindo, e nós andamos pensando que antes que isso venha sobre nós, Jesus vai voltar, vai continuar sonhando. Pode acreditar também em Papai Noel, o Saci Pererê, ou que o Palmeiras tem Mundial. Ou que o Flamengo vai vencer o Real Madrid. Qualquer das duas. É tudo ilusão. Sentiu, né? Sentiu. Eu não ia deixar isso passar, viu, Fabrício? Eu não ia deixar barato. Veja o seguinte. Verso 9. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, unção satânica, com todo o poder, sinais, falsos milagres, com todo o engano da injustiça, para quem? Verso 10. Todo o engano da injustiça para quem? Para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. E por isso que Deus lhes envia a atuação do erro. Para quê? Para que creiam na mentira. Então, assim, isso vai acontecer quando? É possível que nós estejamos vivos para isso. Se nós vamos para Apocalipse 13, e se você ver dos versos 7 e 8, você vai ver um parecido enorme com este texto. Fala assim, também lhe foi permitido a quem? Não é Deus, gente, é a besta, o anticristo. Também lhe foi permitido atacar a quem? E que santos são esses? E olha a EBD. Quem são esses santos? Quem são? Ah, a gente está com medo, né? Quem são esses santos? Você, eu também estou dentro, né? Lógico, né? Todos nós, a igreja de Cristo. Não é Israel, são os santos. Se eu tenho Israel convertido, é lógico que também. Os santos. E ele vai, o anticristo vai quê? Vencer. Quer dizer, muitos vão morrer. Aqui é morte, gente, não é desvio doutrinário. E lhe foi dada toda a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão. Aqueles
cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E Tessalonicenses vai dizer que justamente ele vem para que aqueles que não conhecem Cristo continuem vivendo no erro. Ele será uma distinção. O anticristo fará a distinção final entre o povo de Deus e quem não é. E se ele vai fazer essa distinção, como é que ele vai fazer essa distinção se não tem povo de Deus aqui? Me fala. Não faz sentido. Não faz sentido. E não faz sentido porque se você vê no verso 16 ao 18, fala que ela, a imagem da besta, obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa. Não é a vacina do Covid, pelo amor de Deus. Não é o chip, pelo amor de Deus. Chega, né? Toda vez que uma coisa acontece, o sinal da besta. Besta é quem crê, né? A gente não pode falar também assim, não, né? Pastor, não dá para falar isso, não dá, né? As pessoas são muito crédulas. Para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Se alguém não tem o sinal da besta, sabe quem são esses? Capítulo 14. Para você ver que o sinal não é físico. Então eu olhei e vi diante de mim quem? O Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Quem é ele? Cristo. E junto a ele, 144 mil. Quem são esses? Nossa igreja. É 12 vezes 12 vezes 1000. Os 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, 1000, que é o número da plenitude. É o povo de Deus. Não é Israel. Porque eu expliquei no estudo do Apocalipse que, entre outras coisas, a tribo de Dan não está e a tribo de José está repetida. Não, é um número simbólico, é 12 vezes 1000. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 1000, que é o número da plenitude. E olha o detalhe, que trazia escritos na testa o nome de quem? Nome de quem? E que mais? E o Pai. Agora, na sua testa está o nome de Cristo e do Pai? Está ou não está? Onde? Onde? Você consegue ver ele? Porque eu não consigo, então não sou cristão, né? Porque eu não tenho o nome de Cristo e não faço tatuagem com isso, pelo amor de Deus. Lavar todo mundo, né? Fazer tatuagem com isso. Vai ficar horroroso. Vou falar sincera, vai ficar horroroso. Aí nós vemos o capítulo 14 e falamos, isso é espiritual. Aí eu te falo, e por que então, uns versinhos mais para cima, você pensa que isso é físico? Que problema hermenêutico você acaba de criar. Se você crê que o capítulo 13 é chip e o 14 é espiritual, isso é incompatibilidade de interpretação. Até no ensino fundamental você seria reprovado. Sabe por quê? Porque nós lemos o capítulo 13, paramos a leitura e vamos para o capítulo 14 o dia seguinte. E não fazemos a sequência. Quer ver a sequência do Apocalipse? O desafio é este. Leia ele completo de começo até o fim, porque foi assim que ela foi escrita, para ser lida de uma vez só. Aliás, todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para serem lidas de uma vez só. Todas, desde Romanos até o Apocalipse. Quer entender o significado de um livro, primeira questão, tem que ler o livro completo, sem parar, para pegar o fio completo do escrito. Tem que fazer isso. Por isso é que as pessoas erram e vêm o capítulo 13, falam do chip, vão para o 14 e falam que é espiritual. Gente, vamos parar com isso. Você agora recebeu libertação em nome de Jesus, você não vai falar isso mais. Se falar, vai ter um problema comigo. O problema do gabinete é sentar, explicar novamente e você entender. Só isso. Não vou botar ninguém em disciplina por isso. Claro que não, mas eu vou explicar de novo, até você entender. Mateus 24, verso 29.
ao 30. Mateus 24, verso 29 até o 30. Estou falando, o pré-tribulacionismo é um erro teológico. Jesus, já sabemos que Paulo é pós-tribulacionista, né? Logo depois daqueles dias, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, o que vem? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão. E então é uma aparição visível, gloriosa, nada de secreta. E verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, como fala 1 Tessalonicenses 4. Os quais reunirão o quê? Desde os 4 ventos de uma extremidade a outra do céu. Aí eu te falo, como é que se fala depois da tribulação, que é a mesma palavra no grego usada para grande tribulação, e fala que depois, o próprio Jesus dizendo que ele vai aparecer depois da tribulação daqueles dias, como é que alguém vai dizer, não é antes? Sabe por quê? Porque vem o pulo do gato. Apocalipse 3, verso 10. É o texto que mais gosto pré-tribulacionista. Mas aí, de novo, a pessoa isola o texto do contexto. Apocalipse 3, 10. Estou aqui. Porque deste atenção à minha exortação e à perseverança, eu também te... Da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Ah, pastor, está errado, vê? Aqui fala, eu também te guardarei da hora da provação. Beleza, tudo bem. Verso 8. Verso 8. Conheço tuas obras. Tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual é a questão? A palavra guardar ali e a palavra guardar no verso 10 é a mesma palavra, não no português, no grego, que é o que mais importa. Porque se o português for a mesma palavra, mas no grego são outras, aí nós temos um problema. Aqui é a mesma palavra. O significado ali de guardar, sabe o que é? Não é tirar, é preservar. Vê a questão? Quer mudar o sentido de guardar no verso 10? Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te preservarei da hora da provação. Não tira, Deus guarda aquele que está dentro do processo. Porque quando eles guardaram a palavra no verso 8, não quer dizer que eles esconderam a Bíblia. Quer dizer que eles atesouraram a palavra no coração. O verso 10, Deus está fazendo o jogo de palavras no verso 8 e verso 10. Assim como você guardou a minha palavra no meio de grande provação, assim eu te guardarei na provação que virá. Não é tirado, é preservado, é cuidado no meio da tribulação. Entendem que o verso 10 não é pré, senão que é pós. Queridos, nós vamos passar a grande tribulação. E é melhor que você aceite essa realidade. Isso não depende de como eu me sinta. Depende se eu realmente creio nas Escrituras. De novo, nós temos irmãos nos dias de hoje sofrendo por causa do Evangelho. Para eles, isso não é problema. Sofrer para eles já é uma questão comum. O problema somos nós. Mas a questão é que a volta de Cristo para nós é a esperança. Ali, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que passaremos pela grande tribulação, a volta de Cristo se torna mais gloriosa.
porque é a reivindicação final e Deus vindo para dar o pago, o troco àqueles que nos perseguem. Se torna mais poderosa, porque se Deus nos tirasse antes, Ele vai julgar por quê, se já tirou seu povo. Deus sempre julgou as nações pagãs em função do que eles faziam com o território de Israel. Você já viu isso nos profetas? Sempre Deus julgou as nações pagãs por causa do que eles faziam contra Israel. O conceito está no Apocalipse. Deus julgará o mundo por causa de que eles perseguiram a igreja e não porque eles se mataram entre eles. Porque Deus cuida do seu povo. Deus preserva aquilo que é dele. E porque Deus nos ama com um amor eterno. Então, quando alguém persegue a igreja, Deus anota. Se a pessoa não se arrepender, Deus vai dar o pago. Porque Deus é vingador. E a volta de Cristo para nós será a libertação, para ele será o dia da vingança do nosso Deus. É o que no Antigo Testamento é conhecido como o dia do Senhor. Liberdade para seu povo, terror para os que o atormentaram. E por isso é que Paulo fala da volta de Cristo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos para lá, como algo precioso e desejável. E que nós não deveríamos ter medo, não perder a esperança, nem por aqueles que morreram, nem pelos que estamos vivos. Tá bom. Eu sei que depois de falar que a igreja passa na grande tribulação, parece que a volta de Cristo não faz sentido, né? Mas faz. Paulo fala, em primeiro lugar, que eles não sejam ignorantes com relação aos que faleceram. Mas eu quero focar justamente no verso 14. 1 Tessalonicenses 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que já faleceram. Porque ouvir a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado. E aí vamos para Apocalipse, para Mateus 24. Lembra do texto de Mateus 24? Paulo está basicamente citando Mateus 24 aqui. O próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Lembre, o encontro... ao encontro do Senhor nos ares é o sentido bíblico da recepção da comitiva que vai entrar com o governante ou a pessoa especial. Quando alguém vem, acontece nos dias de hoje, e aconteceu no momento romano, e a ideia de Paulo, Jesus vindo, a igreja então sobe, recebe o Senhor nos ares, e imediatamente a comitiva real está completa, então todo mundo desce imediatamente. Não tem 7 anos de festa para depois descer. É comitiva real que recebe para descer juntos. É isso que Paulo está dizendo de receber o Senhor, ao ir ao encontro do Senhor nos ares. Nós subimos, nos encontramos, nos juntamos ao exército celestial, descemos com ele porque ele vem para matar o anticristo com o espírito da sua boca. Como lemos em 2 Tessalonicenses, como está em Apocalipse, capítulo 19. Então, passamos. Mas quem estiver vivo até o fim, e quem estiver morto também, ao chamado do Senhor, nos encontraremos com ele, desceremos com ele e veremos a justa retribuição que eles vão receber
por causa de terem perseguido o povo de Deus. Lembre sempre, embora o texto, nós estamos falando de Tessalonicenses, aqui vale a pena lembrar de Apocalipse. Apocalipse é um livro que foi escrito para 7 igrejas que estavam sendo perseguidas. E o propósito do livro é, no fim da história, Deus vencerá e dará vitória sobre os nossos perseguidores. Esse é o sentido do livro. E é um hino de louvor a Deus, porque o que abunda em Apocalipse é louvor a Deus. O que tem de louvor a Deus é incrível. Só que a gente não foca nisso. Nós focamos nos carros, nos gafanhotos, no anticristo, na vacina. Ah, não, você já sabe que isso não é, né? Paulo vai dizer no capítulo 5, seguindo, é claro que ele está seguindo o raciocínio, não tem capítulo 5 no original. Ele fala que, irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá. Como? Como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Você vê que não há um prazo. Veio, acabou, fim. Queridos, não se confunda. Nós passaremos a grande tribulação. Pré-tribulacionismo é erro teológico. É um erro teológico. Agora, dispensacionalismo, ele beira a heresia. Beira a heresia. Ele é ruim, porque ele reinterpreta a Bíblia. O dispensacionalismo é... Eu não vou falar que é herético, mas é quase. Você sabe que quase é um... É, né? Então, fuja do dispensacionalismo, fuja. Fuja dele assim, como uma pessoa foge assim do, não sei lá, de qualquer coisa ruim que você possa imaginar, fuja do dispensacionalismo. É terrivelmente herético. Pronto, falei, é herético, é herético. Pronto, final da história. Principalmente o dispensacionalismo histórico, aquele que vem de Darby, aquele mais conhecido pela Bíblia de Scofield, a Bíblia de Scofield, né? Essa Bíblia é terrível. Eu tive uma em casa, viu? E eu estudei dispensacionalismo com o livro de Darby. Eu conheço o dispensacionalismo clássico. Eu sei o que eu estou falando. Eu fui dispensacionalista. Eu sei o que eu falo. O trem é herético. É terrível, fuja dele. Não precisamos andar inventando a roda. Para de estar caçando sinais. Pare com isso, gente. Para de estar assistindo qualquer coisa. Olha, o foco nosso, você quer caçar sinal? Veja, apostasia e aparição do anticristo para nós é suficiente. A multiplicação, justamente, desse tipo de coisas é o que nos mostra que a apostasia está fluindo. Fuja dessas coisas. Pare, sinal é para aquele que não crê. Para nós, a certeza da Bíblia é suficiente. Você e eu não precisamos dos sinais para saber que Cristo está voltando. Isso é coisa para ímpio. Deus faz isso para que o ímpio saiba que ele vem. Mas para nós não. Nós não precisamos disso. Vamos parar com isso, gente. Cristo está voltando, nós não precisamos de sinal, nem de sinais. Você sabe que ele vem. É como vir no culto, você não precisa de um sinal. Senhor, me fala se é a sua vontade, se eu vou na igreja hoje. Você não tem que estar fazendo essa oração, você tem que vir. Pronto, fim. Entendeu? Tem coisa que a gente não deveria perguntar. Porque é claro, Senhor, isso é um sinal da tua vinda, o Senhor vai falar, o que te interessa? Segue-me. Aprendamos. E firme seu coração. E por último, gente, a volta de Cristo não é para andar manipulando pessoas. A volta de Cristo não é para dizer, Jesus está voltando, ó, é melhor você, porque do jeito que está... Volta de Cristo é a mesma coisa que morrer. Se você está preparado para a morte, você está preparado para a volta de Cristo. Se você não está preparado para a morte, não está preparado para a volta de Cristo. Mas aí é onde vem a questão e o dilema do cristão.
Como é que um cristão está ou não está preparado quando nós sabemos que aquele que está em Cristo é nova criatura? Entende a questão? Nós não vivemos em função da volta de Cristo. Em que sentido? Nós não nos santificamos por causa da volta de Cristo. Nós nos santificamos porque Deus nos chama de santos. Porque se Cristo não voltar na nossa geração e nós partirmos deste mundo, nós não vamos nos sentir frustrados no leito da nossa morte e dizer, eu me santifiquei para que Cristo voltasse, e olha aqui eu, estou morrendo. Não valeu a pena de nada. Não, nos santificamos por causa de que Deus nos chama santos. E por causa disso, não por causa da volta de Cristo. Quando Cristo voltar, nós estaremos preparados se somos do Senhor. Nós estaremos santificados se somos do Senhor. Se você vive na dúvida, é porque a sua fé está firmada em você e não em Cristo. E aí eu, de novo, quando eu fiz essa mudança na minha vida, quando eu li a Bíblia e vi realmente que a coisa não é como se ensinava, orar ficou mais fácil, buscar a Deus ficou melhor, e eu acabei com um medo, que ninguém sabe quem colocou isso, o medo de Deus. Gente, não tenha medo de Deus. Se Deus é seu Pai, Ele garante santificação plena até o fim. Mas você vai querer também, porque você é filho do seu Pai. Então, queridos, se relaxe, porque Cristo vai voltar, queira você ou não. Creia você ou não. Mas a questão é, firmar nosso coração no Senhor é por causa dele e não por causa do seu retorno. Viva a expectativa da volta de Cristo. Creia, ame, deseje. Gire sua vida, como alguém falou uma vez. Planeje como se Cristo voltasse daqui a 100 anos, mas viva como se Cristo retornasse hoje. Mas mais do que isso, eu falaria assim, planeje como se Cristo voltasse daqui a 100 anos, viva a realidade de ser um filho de Deus. Porque a nossa realidade não depende da volta de Cristo. Porque Ele virá quando Ele quiser. Vamos colocar de pé nesta manhã.